O título da mensagem dessa manhã é Peçam ao Senhor da Seara. Inicialmente, e tem como base um texto de Lucas 9, 1 a 2, depois o versículo 6 e também o capítulo 10, versos 1 e 2. Para que entendamos melhor, bagunçou tudo aqui, mas eu vou, com a graça de Deus, colocar no lugar. Vamos ver. Tá, chegou lá. Inicialmente, Jesus enviou 12 apóstolos em seu nome. Nós lemos isso no capítulo 9, versos 1 e 2 e também no 6. Tendo Jesus convocado os 12, é uma referência aos apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Foi a primeira vez que Jesus enviou dos seus discípulos os 12. E para que eles fossem adiante dele, e eles saíram percorrendo todas as aldeias, anunciando o evangelho do reino e fazendo curas por toda parte. Nós temos um relato bem minucioso disso, dessa missão dos 12, relatada em Mateus 10, mas não vamos ver isso agora. Depois de enviar os 12, não sabemos quando foi, se foi logo depois, ou se quanto tempo terá passado. Jesus enviou também outros 70 discípulos. Está registrado no capítulo 10, versículo 1 de Lucas. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. É significativo o fato de que, embora isso não seja mencionado quando falou dos 12, aqui é bem colocado. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. E eles foram para fazer a obra que o Senhor os comissionou a fazer. O texto diz para que fossem adiante dele em cada cidade e onde ele haveria de passar. Na realidade, eles foram com a missão idêntica que o Senhor havia dado aos 12. E eles iam pregar o reino, iam também operar milagres, curas, libertação de prisão, da prisão de demônios, essas coisas que são relatadas que eu acabei de ler no capítulo 9 de Lucas. Mas o fato de irem de 2 em 2 é porque é uma tarefa que nunca deve ser realizada sozinha. Ou seja, ninguém deve fazer isso sozinho, mas deve fazer sempre na companhia de uma outra pessoa. E nós já saímos aqui muitas vezes. E eu saí muitas vezes com a igreja. E nós sempre íamos de 2 em 2. E nós batíamos em cada porta. E naquele tempo já era difícil, mas ainda assim algumas portas se abriam para nós. Hoje é um trabalho onde só é possível realizar praticamente nas comunidades próximas da igreja, porque
existem certas barreiras que têm que ser vencidas, mas normalmente não há tanta restrição nem tanto medo quanto aqui para receber alguém na sua casa. Mas o fato é que íamos, enquanto um ministrava, o outro ficava orando, nós fazíamos pesquisas. Fiz isso lá na missão, na Candelária, muitas vezes com o pessoal daqui lá e de lá. E fizemos aqui também muitas vezes. E precisamos voltar a essa prática, porque ela é boa e alcança as pessoas que vamos mencionar daqui a pouco. Então, o verso 1 diz: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Mais uma vez enfatizar que a Bíblia ensina que é melhor serem 2 do que 1. Enquanto um está fazendo algo, o outro está fazendo, principalmente orando, para que o outro possa ter bom êxito quando nós pensamos em termos de evangelização e de pregação do Evangelho. Mas ao enviar os 70, Jesus lhes disse, Lucas 10, 2a, Jesus lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não disse que a seara é pequena, mas os trabalhadores são muitos. Não, ele disse exatamente o oposto. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se a seara é grande, significa que existe muito a ser feito. Significa que há muita colheita a ser realizada, mas os trabalhadores são poucos. É interessante a gente parar e pensar como um Deus tão grande, na pessoa de seu filho, diz algo semelhante. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Seria o caso de perguntar por quê. Vamos continuar e já já a gente vai entender melhor isso. Jesus transmitiu aos seus discípulos a sua visão. Nós vimos isso no domingo passado, em João 4,35. Jesus disse, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Em que contexto Jesus diz isso? No encontro que ele teve com a mulher samaritana. Depois da conversa que a mulher teve com Jesus, ela que foi buscar a água no poço de Jacó, e foi ali com essa finalidade, depois de ter ouvido Jesus e o que Jesus disse a ela, ela deixou o cântaro dela ali na fonte e saiu correndo e foi na cidade, porque o poço era fora da cidade. E ela falou a muitos, a todas as pessoas, a todo o povo da cidade, acerca do que ela tinha ouvido de Jesus. E ela perguntou, não seria ele o Cristo? Então, Jesus afirmou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Anteriormente dissemos, aqui Jesus disse, levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quando estava ali entre os samaritanos, os discípulos tinham ido buscar comida na cidade e depois queriam que Jesus comesse, mas Jesus disse, olhem o que eu estou vendo, vejam o que eu estou discernindo.
levantem os olhos e vejam os campos, pois estão brancos para a colheita. Antes ele havia dito, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Será que isso tem a ver conosco aqui? Será que existem campos brancos, aliás, campos maduros? Brancos é uma outra tradução. E será que nós estamos vendo as oportunidades que existem hoje para pregarmos o Evangelho? Foi por isso que Jesus afirmou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, não há falta de trabalho, não há falta de seara, não há falta de colheita a ser feita. Há, sim, falta de trabalhadores. Jesus afirmou que quem trabalhar na colheita receberá a sua recompensa aqui e na eternidade. João 4,36, ele disse assim, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. O fruto são vidas salvas que vão herdar a vida eterna. E ele continuou, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Então, quem colhe recebe desde já a recompensa. Que recompensa será que recebe quem colhe? Quem vai atrás das pessoas que estão prontas, receptivas, e as conduz a Jesus? Sobretudo a alegria de trazer uma pessoa a Jesus. Eu já disse inúmeras vezes que todas as vezes que eu compartilhei Cristo com alguém, com raríssimas exceções, eu senti aquilo que Jesus disse que sentiu quando curou aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus disse, alguém me tocou. E alguém perguntou, mas a multidão te aperta? Como é que o Senhor está dizendo, quem me tocou? Jesus disse, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E já falei muito de Jesus aqui nesse lugar, aí fora. E lembro que sempre, mesmo que a pessoa não aceitasse Jesus, eu sabia e eu sentia que de mim saía virtude. O que significa isso? Eu sentia que Deus estava falando com aquela pessoa. Se ela ia acolher ou não, não era problema meu. Mas eu sentia que Deus estava operando em mim. Eu sentia que Deus estava agindo na minha vida e que Ele havia tocado naquela vida. A palavra de Deus diz, se hoje ouvirdes, não me lembro a versão inteira, mas se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Então é possível ouvir a voz de Deus, na palavra dele, é possível ouvir Deus falando e endurecer o coração. É por isso que o homem, o ser humano, tem uma coisa que chama livre-arbítrio. E ele a terá sempre. Então Jesus diz, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia o que colhe. Também o apóstolo Paulo, depois de falar longa e detalhadamente sobre a ressurreição dos mortos,
tendo como exemplo, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus Cristo. E ele falou então da ressurreição dos que creem em Jesus, e ele falou da transformação dos corpos dos que estiverem vivos quando Jesus vier, que serão transformados por ocasião do seu retorno à terra. O apóstolo falou assim sobre a recompensa que receberá quem servir ao Senhor. Portanto, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quando Jesus estava ministrando, ele disse assim aos que o ouviam: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para que sejam vistas por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa diante do Pai de vocês que está nos céus. Então, há recompensa quando nós fazemos a obra, mas se fazemos para os outros verem, não tem sentido. É claro que esse texto não se aplica no contexto que nós estamos falando, mas também Mateus 6, 17 e 18, diz assim esse verso: e você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Por que eu estou usando esse texto? Porque o Senhor recompensa tudo que eu e você fazemos, desde que nós não façamos para parecer. E se é uma coisa que você não vai fazer para parecer, é evangelizar, porque é uma barreira muito grande que eu e você temos que enfrentar. Nós temos que vencer o medo, a insegurança, medo de ser rejeitado, de não ser aceito, e uma série de coisas que virão e vêm à mente de quem sai para fazer a obra de Deus. Então, mas nós sabemos uma coisa, nós receberemos uma recompensa. Agora, se você quer saber, eu nunca servi a Deus para receber recompensa alguma. Mas a Bíblia é cheia de promessas quanto a isso. Então, o seu, o meu, o nosso trabalho não será em vão. Jesus também afirmou que um semeia e o outro colhe. João 4, 37 e 38. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Por quê? Porque nós só podemos colher o que é maduro, o que está maduro. Então, quando nós colhemos, é porque alguém foi lá antes de nós e semeou. Como alguém semeia? Pregando o evangelho, ou então dobrando o seu joelho e pedindo que aquela pessoa ouça e creia, através de quem Deus permitir que chegue a essas pessoas. Eu não posso ter acesso a muitas das pessoas pelas quais eu oro, mas eu peço a Deus que use também outras pessoas, use circunstâncias, as mais variadas situações. Então, muitas vezes semeamos e não colhemos, porque a semente ainda não germinou, ou porque a espiga ainda não está madura para que ela possa ser colhida. A semente, para germinar, precisa de um terreno próprio,
preparado, adubado, amolecido, receptivo. A semente, para germinar, precisa de chuva e do sol. Assim como é o solo endurecido, assim também muitos corações, para acolherem a semente, a palavra de Deus, precisam ser antes amolecidos. E Deus sabe como fazer isso. Nós vivemos hoje num mundo de incertezas, de insegurança, de dor, de sofrimento, de tristeza, de desilusão e de aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo isso faz com que o homem, o ser humano, sinta a necessidade de segurança, de certeza, precise de cura para a sua dor, conforto para o seu sofrimento, esperança, consolo, força e ânimo. De forma verdadeira, nós só podemos encontrar isso em Deus através de Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre mim o seu... Tomem sobre mim, sobre si o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós vivemos num mundo sujeito a terremotos, como nós vimos acontecer recentemente na Turquia, tsunamis. Não temos notícia recente, mas já vivemos situações em que pessoas foram assoladas pelos tsunamis. Vivenciamos nesses dias lá em São Paulo, quem mora lá não sou eu, chuvas torrenciais no litoral, deslizamentos, enchentes, erupções vulcânicas, catástrofes, desastres ecológicos, guerras, rumores de guerra. Todas essas coisas fragilizam o ser humano, que de outra forma seria endurecido. Essas coisas quebrantam o ser humano, humilham o ser humano e fazem com que ele sinta a necessidade de algo que ele só pode encontrar em Deus. Segurança, paz, certeza e esperança só em Jesus. Tudo isso aponta para o final dos tempos. Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E por que nós sentimos dores? No aspecto físico, no aspecto emocional, em perdas, em situações que nos tornam vulneráveis, frágeis.
Todas as situações difíceis que eu e você enfrentamos, tudo isso nos faz mais humildes, mais conscientes, repito, da nossa fragilidade, da nossa insignificância, da nossa limitação, mais conscientes da necessidade que temos de Deus em nossas vidas, no tempo presente e na eternidade. Muitas vezes, só através dessas situações difíceis nós somos capazes de abrir o coração para Deus. Dificilmente as pessoas oram quando está tudo bem com elas. Infelizmente, é assim. E as pessoas têm 1000 desculpas para não orar. Muitos não participam dos encontros de oração aqui antes do culto, porque é tudo. Por que você não vem e ora como você quer? Ali, aqueles roteiros são as necessidades que o pastor e os vários serviços da igreja trazem e dizem, olha, nós precisamos disso, a gente põe ali, é isso e é por isso que precisamos de oração. Agora você ore como você quiser, nada impede você, a não ser desculpa. Eu não gosto de orar assim, então ore do seu jeito. Ninguém nunca disse como você tem que orar, ninguém ficou ouvindo sua oração. Agora, quando as coisas apertam, a gente ora, a gente busca, a gente clama. E Deus é bondoso, Ele responde, né? Por isso Jesus nos encoraja a olharmos para os campos. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Por isso nós precisamos de trabalhadores. Não trabalhadores braçais, ainda que muitas vezes o trabalho é braçal mesmo. Nós precisamos de trabalhadores que se disponham a semear e a colher os frutos que estão maduros. Semear ou colher frutos que estão maduros. Por isso que nós oramos pedindo ao Senhor em favor das pessoas-alvo. Você tem a oportunidade, através do boletim de oração, ali tem roteiro para você orar, pedindo pelas pessoas que você quer alcançar, barreiras que têm que ser quebradas. Que nós oramos pedindo que Deus destrua fortalezas, anule sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Que Deus dê a essas pessoas corações quebrantados, humildes, dóceis, traga convicção de pecado, porque se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. E a única arma que nós temos é a oração e a parte de fazer o que nos cabe fazer dependendo dele. Então, por isso que oramos pedindo em favor dessas pessoas. Isso requer de nós perseverança em oração por estas pessoas que queremos alcançar, pessoas próximas, amigos, parentes. Isso requer o planejamento de eventos evangelísticos e eventos de colheita. Agora, o evento em si não vai salvar as pessoas. O que vai salvar as pessoas é joelho dobrado, é jejum, é busca, é nos humilharmos diante de Deus e fazermos o que Ele nos manda fazer. E aqui na igreja nós precisamos de uma boa infraestrutura. Muitas pessoas, na experiência pastoral, deixam de vir à igreja porque muitas vezes não temos um trabalho como acontece agora à noite, e às vezes também é falha de manhã também, para as crianças.
Precisamos de gente no berçário, precisamos de gente que trabalhe com juniores, adolescentes. Alguém essa semana estava falando da necessidade de uma filha que está na fase de adolescência e nós só temos um grupo onde praticamente só tem homens. Precisamos de gente para trabalhar com adolescentes, com jovens, com adultos. Porque se essas pessoas forem bem trabalhadas, bem assistidas, elas podem trazer outros para Jesus. Quem elas vão trazer? Colegas de escola, vizinhos, amigos, parentes. Mas é preciso que as pessoas saibam que vão trazer a pessoa a Jesus e vão trazê-las para um lugar que pode recebê-las adequadamente. É por isso que temos que receber bem as pessoas na recepção e é preciso que haja pessoas ali. Precisamos de pessoas que trabalham no som, na multimídia, na diaconia, na interpretação de Libras. Isso requer de nós também. Nós podemos abrir novas frentes missionárias. Que são frentes missionárias? É começar um trabalho do nada. Mas para isso nós precisamos de pessoas vocacionadas, evangelistas. Nós precisamos de missionários. Nós precisamos de pastores. E quem é que pode fabricar isso? Só Deus. Só Deus pode chamar. E como é que Deus chama? Quando a gente ora. Eu oro por isso todos os dias, mas eu já aprendi que a minha oração sem a sua, em função da igreja, não funciona. É preciso que todos estejamos juntos, orando com o mesmo alvo, com o mesmo propósito. Eu não gosto disso. Assim não. Olha, se você ficar cheio de coisinhas, você não vai fazer nada. Nós não viemos a esse mundo e fomos salvos por Jesus para fazer a nossa vontade. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, esse a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, o chamado de Jesus é para você perder a sua vontade, não é para ganhar a sua vontade, não é para fazer o que você gosta, o que você quer, é o que Ele chama você. E com certeza Ele tem falado ao seu coração de muitas maneiras, e muitas vezes você resiste ao chamado dEle. Você resiste, você não atende. E então é preciso que nós nos rendamos, é preciso que haja entrega de si mesmo, uma entrega: ó Deus, estou aqui para o que der e vier. Abro mão da minha vontade para fazer a tua. Jesus então lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, Jesus nos ensinou a pedir trabalhadores ao Senhor da seara. E aqui a gente aprende, ele disse, e lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que a gente aprende com isso? Que Deus age quando nós oramos. Ele não vai mandar trabalhadores para a seara se nós não pedirmos. Agora é pedir querendo, é pedir realmente tendo o desejo de ter isso, de ver isso acontecer. Muitas pessoas, quando aqui não tem isso, então eu vou para um lugar que tem. E por que você não seja a pessoa?
para criar esse trabalho e fazer aquilo que você está querendo. Você quer encontrar a cama pronta, arrumada, e é preciso que haja quem faça. Precisamos de pessoas que queiram, acima de tudo, fazer a vontade do Pai como o próprio Senhor Jesus. João 4, 31 a 35, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Eles tinham ido buscar comida e ele ficou falando com a mulher samaritana. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo de comer para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que ele está querendo dizer com isso? Eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. É isso que me alimenta, é isso que me satisfaz, é isso que preenche a minha vida. Esse é o meu alimento. Você terá suas necessidades atendidas, supridas, quando você buscar, como Jesus recomendou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É Ele que satisfaz, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse em várias ocasiões, eu sou, eu sou, eu sou. Ele é aquele capaz de preencher o seu vazio, preencher a sua necessidade, é de quem quer que coloque nele a sua esperança. Conclusão. Por tudo isso, nós precisamos fazer 4 coisas. Primeira, precisamos nos humilhar em oração como fez Daniel. O texto de Daniel é para esse período de 40 dias de jejum e oração, Daniel 9:13, não 9:10, como muitas vezes foi anunciado aqui por um erro, eu acho que foi meu no início. Mas diz assim, voltei o rosto para o Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. E o que vem depois disso? Ele confessou os seus pecados, confessou os pecados da sua nação, do seu povo, pediu que Deus tivesse misericórdia. Então nós precisamos reconhecer o nosso pecado, a nossa omissão, a nossa acomodação, a nossa frieza, a nossa conformação com o mundo. O mundo entra sim para assolar nos nossos lares, a menos que você tenha o cuidado de não permitir isso. A porta da sua casa, quem abre é você. Eu sei que as coisas não entram hoje pela porta, no sentido literal, mas elas entram pela televisão, elas entram através das mídias sociais e entram com o propósito de trazer o mundo para a sua casa, os valores do mundo para a sua casa. E se você marcar bobeira, se você é pai e não está olhando no celular do seu filho, adolescente, o que ele está vendo, eu confio nele. Eu não confio. Nenhuma criança, adolescente, até se tornar maduro, tem condições de fazer suas escolhas. Muitos pais pensam que tem que deixar os seus filhos fazerem o que eles querem. Senão eu vou perdê-los. É capaz de perder porque você não age como pai, não age como mãe,
Não impõe a sua vontade, não porque você quer que ele faça a sua vontade, mas porque você tem temor de Deus e quer que ele ande nos caminhos de Deus, e você não quer que ele entre por um caminho que muitas vezes pode não ter volta. Então essa responsabilidade os pais não podem deixar para lá. Muitos pais estão se omitindo. Muitos pais perguntam ao filho, o que é que vamos fazer hoje? Tá certo, se você está de folga e quer sair com seu filho ou sua filha, com a sua família, faça isso. Mas não deixe o filho dirigir a sua vida. Quem tem que dirigir a vida do seu filho é você, pai, e é você, mãe, em segundo lugar. Filhos são responsabilidades dos pais. E vocês, pais, não... Como é que é? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É a responsabilidade dos pais fazerem isso. Nós precisamos então pedir perdão e clamar que Deus use de misericórdia para conosco. Em segundo lugar, precisamos orar, clamar, insistir, pedindo ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Precisamos pedir, insistir e clamar e nos disponibilizar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Terceira coisa, precisamos nos oferecer para servir na seara do Senhor. Isaías teve uma visão do Senhor. Isso aconteceu no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era um rei que preencheu todas as... Foi um bom rei. Naquilo que o homem pode fazer, na dependência de Deus. Não foi perfeito, mas então foi naquele ano, não sei como é que estava o coração de Isaías, mas ele foi ao templo e teve uma visão do Senhor, da glória do Senhor. E depois de ter tido aquela experiência, sentir-se pecador, indigno, incapaz, diz que um dos serafins, usando uma tenaz, colocou uma brasa viva nos seus lábios, e o Senhor disse que havia purificado o seu pecado. E depois o Senhor fez um apelo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É significativo o fato que está no plural. Quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que ele respondeu? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quarta, precisamos nos dispor a colher os frutos maduros prontos para a ceifa. João 4, 37, 38, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Eu já semeei muito e não colhi muitos frutos, mas outros colheram. E nós temos que entender que não estamos semeando para nós, estamos semeando para o reino. E o reino não é meu, não é seu. O reino é de Deus.